meu nome é Raoni. Bem-vindos ao podcast Na Trilha dos Aviões. Aqui você vai encontrar uma jornada pelo fascinante mundo da aviação com novidades, histórias e análises profundas do universo da aviação. Na Trilha dos Aviões é uma produção do Aeródromo Nacional, a Sierra Bravo November Victor, sediado em Goiânia, e casa da Rádio Ana, frequência 13105. Nada mais para a gente começar esse podcast do que apresentar para vocês o comandante Luiz, filho de Zezé, que foi o fundador idealizador do aeródromo. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Joia! E vamos juntos aqui decolar nessa jornada e falar um pouco sobre a aviação e sobre o aeródromo. É um prazer. Luiz, tudo bem? Tudo Obrigado por estar aqui com a gente, né? Eu que agradeço. Luiz, o aeródromo era para ter nascido com o Aeródromo Nacional de Aviação, mas ele foi nomeado como Brigadeiro Mário Fingaus e apelidado de Escolinha posteriormente. O condomínio Zezé Alves Ferreira, depois de sua criação, tudo ter passado, você pode contar para a gente um pouquinho sobre essa história, como que aconteceu, se o próprio Santa Genoveva tem influência para a criação e o nascimento desse aeródromo em Goiânia? Eu tenho participado do aeródromo desde o princípio, né? Mas antes eu gostaria de falar sobre o Zezé, que é meu pai. Ele é uma pessoa que nasceu em Morrinhos no ano de 1924 e em 42 ele se tornou piloto. Com 18 anos ele já era aviador. Começou a aviação em Goiás com ele. E durante muitos anos foi piloto de táxi aéreo, de fazendeiros e também acompanhando os governos, desde o Pedro Ludovico até Otávio Lage. O Zezé era um sonhador com a aviação. Começou com os pequenos aviões de tela, que o instrumento mais moderno que tinha em cada avião desse era a bússola e, quando muito, um instrumento que indicava pressão de óleo. Isso era o máximo que a gente tinha. Mas o Zezé comprou essa área ali na saída de Inhumas com o ideal de construir uma pista. Pois em 55, quando mudou o aeroporto, que era aqui no setor aeroporto, fundaram e inauguraram o aeroporto de Santa Genoveva. Mas devido às dificuldades, avião sem rádio, operando em aeroporto que operava avião comercial e tal, era uma dificuldade para as escolas. Aliás, voltando um pouco, o Zezé fundou a primeira escola particular no Brasil, Escola de Aviação Particular do Brasil. Antes existia a da Varig, que também era subsidiada pelo governo, mas eram os aeroclubes que existia pelo país. Não existia a escola de aviação particular. E o Zezé criou a ETAGO, Escola Técnica de Aviação Civil de Goiás, que foi onde eu brevetei e trabalhei por alguns anos, junto com o Zezé. Mas a escolinha, ou melhor, o Aeródromo Nacional de Aviação, ele foi criado na época que a Revolução o regime militar estava começando no Brasil. E isso criou certas dificuldades para você aprovar a homologação de pistas e etc. Mas ele conseguiu, com a ajuda desse brigadeiro Mário Epingaus, arrumar a documentação para o registro do aeródromo. A ideia dele era ter colocado desde o início Aeródromo Nacional de Aviação, ANA. E ele não conseguiu de imediato porque esse título nacional tinha uma certa privacidade de quem tinha o poder na mão, vamos dizer assim. Então ele, em agradecimento ao Mário Epingaus, ele colocou inicialmente o aeródromo chamando-se Brigadeiro Mário Epingaus. Zezé era um idealizador. Ele sonhava alto, com poucas condições financeiras ou quase nenhuma. Ele conseguiu comprar essa área e fazer a primeira pista ali, uma pista de terra de 800 e poucos metros,
mas deu início. E levou a escolinha dele, Escola Técnica de Aviação Civil, para operar no aeródromo. E assim tudo começou daí, partiu daí. Mas Zezé era essa figura que tinha a aviação como paixão, como sua vida. E ele se dedicou desde os 18 anos até 1983, quando ele nos deixou, cuidando daquilo ali, contando com a ajuda de amigos e até alguns governos que incentivaram. E ele, como não tinha condições de manter a pista, ele fez a doação da área que era dele para o Estado, para que o Estado desenvolvesse, asfaltasse, criasse terminal de passageiros e etc. Foi assim que começou. Isso eu deduzo, não tem bem certo as datas, mas ele comprou a área em 58, mais ou menos. E eu acredito que em 60, 61, a pista já estava feita e iniciou com as operações de escolinha e depois fazendeiros e... Daí o antigo apelido, né? Daí o antigo apelido de escolinha, tratado carinhosamente de escolinha. Hoje é ANA. Hoje é ANA, Aeródromo Nacional de Aviação. Luiz, a sua família também ela é pioneira não só em seu pai ter fundado, a participação que ele fez com o governo. Ele trouxe o primeiro 310, a gente estava até falando sobre isso aqui nos bastidores mais cedo, sobre a viagem que ele fez. Depois podia contar um pedaço dessa viagem para a gente que ele fez dos Estados Unidos, trazendo esse avião. Na verdade, eu até consegui o registro que a gente tem, os registros que a gente tem são muito poucos, porque na época uma máquina fotográfica era coisa rara. Avião. Era um avião. Mas na verdade era o segundo 310. Antes tinha um 310F, se não me engano, que era o EDJ. Nariz curto, né? Nariz curto, tanquinho em pé e tal. Aí o Otávio Lage, que era um amante da aviação também, ele comprou esse segundo 310, que era um 310 mais moderno, e o Zezé foi aos Estados Unidos não só para buscar esse avião, mas para ver aeroportos nos Estados Unidos e trazer as ideias que ele pudesse implantar aqui também. Isso foi em 1966. É interessante, um episódio bacana do Zezé que eu acho, foi que ele não falava uma palavra de inglês, levou o secretário da administração aqui do estado, que era o João Felipe, que também falava nada, menos ainda, e eles foram buscar o avião. Decolaram de Wichita para a Flórida, e devido ao mau tempo eles acharam um aeroporto e pousaram. Essa cidade chama-se Monroeville, que é onde foi criado os amortecedores Monroe, que a gente chama aqui, é essa cidade lá. E eles pousaram, e coincidentemente, eles estavam inaugurando um terminal novo, terminalzinho novo nesse aeroporto. E tinha muita gente esperando autoridades chegarem no aeroporto. E os goianos pousaram lá, desviando de mau tempo, pousaram coincidentemente nesse local. Foram recebidos com banda de música e tal, até que descobriram que eles não eram as autoridades. Tiveram que contratar um professor de espanhol para interagir lá entre o inglês, o espanhol e o português, mas conseguiram inaugurar o terminal com a presença desses dois goianos lá, que eu achei uma aventura espetacular na vida do Zezé. Mas ele trouxe informações e ideias do que ele viu lá para os aeroportos. Então eu posso te garantir que se o Zezé tivesse vivo hoje, inclusive ele completaria 100 anos agora em abril do ano que vem, ele estaria plenamente realizado, porque o Aeródromo Nacional de Aviação hoje em Goiânia é aquilo que ele viu no passado nos Estados Unidos, está bem ampliado do que ele sonhava e do que ele imaginava. Realmente, eu tenho certeza que ele estaria, e com certeza ele está lá de cima, vendo isso que todos nós fizemos,
né, com todas essas ajudas aí de pessoas influentes e trabalhadoras que fizeram do Aeródromo Nacional o que é hoje. Eu tenho certeza que o Zezé está sentado confortavelmente admirando tudo isso, que foi sonho dele. E fora fora o seu pai, o Zezé, você também é de uma família de aviador, seu irmão é o mais novo, É o Zezé, mais né? novo, eu sou o mais O velho, ele é Zezé, o o mais mais novo também é piloto, né? Um figura conhecido da gente, novo. né? Também é apoiador da causa da Rádio Ana, né? Isso. E também seus familiares também, eles também têm alguns negócios também na aviação. Tinha o Táxi Aéreo Goiás antigamente. O Táxi Aéreo Goiás chegou a ser sediado também no aeródromo? Ou sempre foi Não, ele tinha oficina lá, a né? oficina? A oficina era Que é a que que ainda continua lá. lá. A família começou pelo meu pai, que puxou dois irmãos, que era o Rosa, chamado de apelido, né, de Rosa, mas o nome dele era Mário. Depois o Wildes, que foi o que fundou o Táxi Aéreo Goiás. E o Wildes operou na escolinha com oficina e com táxi aéreo Táxi aéreo. também. Mas o Táxi Aéreo Goiás era mais no Santa Genoveva. E o negócio do combustível? Porque Do o combustível combustível também. Vocês são pioneiros no combustível em Goiás, ele né? tem nós não, né? Porque a família é da família dos irmãos do Zezé, que era o Wildes, que passou para a Deise, que é a minha prima, filha do Wildes. O Wildes conseguiu a representação da Shell em Goiânia e está com ele até hoje, com o Táxi Aéreo Goiás, ou chama Goiás Abastecimento, né? Mas além dos irmãos, primos, eu tive 3 primos, que era o Ferreira, não sei se você conhece, não é do seu tempo, Ferreira branco, Ferreira preto, tinha... Então, mas é o Ferreira que voa na Enza. Isso, Ferreira, voa na que Enza. é meu primo primeiro, que era filho do Rosa, que é foi instrutor na escolinha, na Etago, que morreu de acidente de avião aqui infelizmente, no Santa Genoveva. E eu e o Zezil, que somos até hoje, né? Estamos na ativa ainda, trabalhando. Então, a gente falou... Você tem uma história interessante que pode falar e te linkar com o aeródromo? Você lembra quando você era mais novo? Eu fiz o meu primeiro voo solo, então só isso aí já é uma coisa que te marca. Você passou por isso e sabe bem o que um homem, um piloto, decola pela primeira vez. O avião era um avião, um na frente, outro atrás. O aluno sempre senta na frente, o instrutor atrás. Quando você vai fazer a primeira curva, que você olha de lado e vê que não tem ninguém atrás, que é você que está fazendo tudo acontecer, a vontade é só de gritar, de chorar, de falar com Deus. A verdade é essa. Então, para mim, o aeródromo é o princípio da minha aviação. Eu aprendi a abastecer avião, a limpar para-brisa, a olhar óleo ali. Foi ali que eu rodei pela primeira vez uma hélice de um Paulistinha para ver um motor funcionando. E assim é o meu berço de aviação, é o Aeródromo Nacional de Aviação. A minha aviação é bem mais nova. Eu cheguei a pegar taxiway de terra. Também. Só. É isso. Mas a pista já era. O Dr. Arsênio, que trabalha junto comigo, quer dizer, eu trabalho junto com ele no Aeroclube, foi idealizador de muita coisa ali para ajudar, para muita situação, influenciou para colocar a taxiway, para dar uma melhorada ali. Então, por muito tempo eu vi muita coisa acontecer, igual o pátio, ele conseguiu uns rejeitos, que sobrou de uma obra, a prefeitura perguntou, não tem nem onde pôr. Ele não traz para cá que a gente vai fazer um pátio, começou a melhorar, eu vi muita coisa acontecer ali, né? E foram pessoas como o Dr. Arsênio que foi só acrescentando, que foram acrescentando no dia a dia para se tornar o que tornou hoje. O Dr. Arsênio é uma pessoa das quais Zezé tem certeza que ora por ele todos os dias em agradecimento do que ele fez e a proteção que ele deu para aquele aeródromo. Ele é um dos que
tem que ter uma estátua dele lá também no Heródoto. E aí eu passei, eu vi muita coisa, né? Tem uns fatos interessantes ali também. Eu dou muita aula lá até hoje, né? À frente ali no Aeroclube. E eu vejo, igual assim, eu solei o filho do o Fernando Queiroz, que é filho do Ari Queiroz. E aí eles têm 2 aviões em Goiânia, e aí o filho dele foi ser aluno, como o pai foi também aluno do Aeroclube. E ele veio para aprender com a gente. A mãe dele também tem um fato histórico, isso aí. A mãe dele chegou em mim, olhando ele decolar na pista assim, eu lá parado. Ela virou para mim, filho, você não fica com medo, não? Eu falei, não tô lá dentro, né? Quem tá lá dentro é o menino que tá decolando, né? E ela não sabe qual é o sonho, né? Tanto que é importante, né? E tanto que aquilo ali vai fazer parte da vida do aluno, né? Do piloto o resto da vida, né? Talvez seja o melhor voo de todos, né? Ah, não tenha dúvida. A emoção é grande demais, né? Para você entender que eu posso ser piloto, eu posso voar. Isso é sem limites, né? Sem limites. Sem limites. E o meu primeiro... Eu dei sequência na minha profissão ali. Eu acho que como você, a gente termina o Aeroclube e quer voar. Vai voar de instrutor. Vai acompanhar alunos. E assim eu voei ali umas 4.000 horas ali em volta do aeródromo, transferindo o que eu aprendi para outras pessoas. E foram muitos. Aqui que eu tinha feito um bloco de perguntas, né? Eu ia perguntar do seu pai, né? Se ele tivesse vivo, como que ele se sentiria. Mas é notável, né? Você já até comentou que ele vê toda essa transformação, não tem, né? Se ele tivesse aqui vivo hoje, acho que o êxtase seria... Com certeza. Isso aí eu sei porque eu ouvia ele falar, né, do que os hangares, ele falava, não, o fulano é fazendeiro, ele tem um avião, ele precisa construir um hangar, no Santa Genoveva não tem como fazer isso, porque depende de autorizações e contratos e tal, ele compra um lote aqui e vai fazer, e ele criou o condomínio dessa forma, com a ajuda de todos esses. Falando em condomínio, né, o condomínio hoje recebeu do Estado e ele faz a administração do aeródromo, né? Exato, não do condomínio. O condomínio está à parte da área útil de operação do aeródromo. A pista de táxi, pátio de estacionamento, isso é responsabilidade do Estado manter e melhorar. Agora a parte do condomínio é o condomínio que gere aquilo, né? Isso. Hoje, até um dado assim legal, nós recebemos isso do Estado. Nós hoje tomamos conta de toda a parte do aeródromo. E colocando evolução, eu lembro, quando eu comecei a voar, até o primeiro cínico que eu lembro que tinha lá, o primeiro cínico era o Dari. Dari Gilmar, piloto de helicóptero. Saiu a Dari, veio a dona Aranete. Ela fez uma boa gestão. E eu não lembro se seu primo, Donizete. Eu acho que ele fez também. Não, ele veio antes ou depois da Aranete. Eu acho que foi antes. E ele foi, assim, para mim, o que mais fez a parte social, né? Resolveu muito problema social. E ele quis investir e botou quente ali. Aí depois o Júnior da Brasil Vida também veio ajudando alguma coisa. Exato. E por último agora, quem está na cabeça, né? Sempre... A gente falou, o Arsênio fica por trás de todo mundo ali, ajudou. Mas hoje, assim, vamos falar que está quase que sozinho ali, à frente ali do Otana, é o seu Rivas, né? Exato. Pessoal... Inclusive eu tive notícia, até relacionando uma coisa com a outra. O Zezé em 66 estava nos Estados Unidos buscando ideias para fazer o aeródromo. E agora eu tive notícia que o Rivas também esteve nos Estados Unidos olhando as mesmas coisas que o Zezé viu em 66, ele foi agora em 2023. Mas foram essas pessoas que, somadas, acontece na melhoria do aeródromo, né? De deixar o aeródromo esse brinco que está ficando lá. E hoje, acho que dentro do patamar do aeródromo, hoje, por exemplo, para o aeródromo operar noturno, falta a ANAC apertar um botão lá dentro. Só. E falar, pronto, porque nós cumprimos tudo que tinha que ser feito, fizemos tudo já que a gente deveria fazer a nossa parte para poder liberar, né? E aí, por burocracias e minúcias, ainda não saiu. Era um sonho terminar isso em 2023, né?
Nós já estamos muito próximo do final, é difícil eles liberarem. Mas eu acho que já está tudo rodado. Mas o ano que vem eu acho que a gente deve terminar a parte de... não vamos terminar essa parte de... se Deus quiser também já colocar a parte de RNAV, de operação por instrumento, né? O PAPI já está instalado, né? Você imaginar uma pista igual o aeródromo, vamos falar, é muito pequena. Olha a infraestrutura que ela tem. Tem PAPI, pátio iluminado, farol rotativo também, já nós temos um dos mais modernos que tem. Quem vendeu pra gente falou que pega, não sei, acho que é 150 a 200 quilômetros. Falei, rapaz, nem o rádio pega, mas ele falou que pega, né? Então, olha só. então, isso aí. Fala um pouquinho de você agora. Nós falamos muito de seu pai. Pois Atualmente, assim, ó, eu lembro quando eu já te conheci, eu lembro que eu já te vi voando acho que era um Hawker 400 em Brasília. Era Um Hawker 400 em Brasília. Foi meu primeiro jato. Eu comecei em 2008, foi esse Bitjet, né, que é o BE-40, e foi ali que eu comecei a minha carreira como piloto de jato, e estou voando jato ainda. Mas eu comecei minha carreira, como eu te disse, na escolinha, como instrutor, a partir dali voando com executivos de agronegócios e etc. Trabalhei com um grupo de americanos e comecei a fazer minhas primeiras viagens para o exterior, também falando um inglesinho muito mequetrefe, mas eu comecei a ir para os Estados Unidos de Navajo em 72. Bússola, transferidor, régua, nunca não se ouvia falar em GPS. E as navegações eram feitas só com a bússola. Em cima d'água, com um mapa no colo para ver o quê? Só o azul. E o NDB era um pai. O NDB, as ilhas que tinham, Goiânia, aqui no nosso centro-oeste até o norte do país, tinha 2 ou 3 NDBs no caminho. De Belém para frente, era Cayenne, Paramaribo, Georgetown, Trinidad Tobago, Martinica, Dominica, e vai por aí afora até chegar na Flórida. Mas nós também tinha um apoio das rádios AM, né? Tinha apoio de rádio AM, exatamente. Mas isso já era uma aviação sofisticada, né? Bastante sofisticada. Inclusive a gente tinha que aprender como tirar a distância de estação pelo ADF e tal. Era coisa assim, só os aviadores de alto nível. de alto nível, sabe? Mas aí eu passei pela aviação executiva, que a gente chama hoje, até entrar na linha aérea, que eu comecei pela Votec. Era uma aviação regional. Era Bandeirante? Bandeirante, DC-3 e depois veio o Fokker. Eu sou piloto de DC-3, tem na carteira até hoje. Não está válido, mas eu voei DC-3. Inclusive, hoje, eu tenho uma foto em casa que eu me fantasiei de Papai Noel, entrei num DC-3 com 50 crianças para voar sobre Goiânia, que foi uma coisa até bastante interessante. Mas aí saí da Votec, porque ela faliu, a TAM comprou a Votec, comprou as linhas da Votec, e eu fiquei na TAM, de 83 até 89, por aí. Bastante. Voltei para a aviação regional, aviação executiva, e estou aí até hoje. Voando tem uns 5 a 6 tipos de jato na carteira, mas estou voando Citation hoje. Hoje trabalha com teu irmão mais novo, né? Exatamente. Meu irmão criou, também é outro idealista, sabe? Começou há 20 anos atrás com o FBO Brasil e deu certo. No Aeroclube? No Aeroclube. Quando eu comecei a fazer Aeroclube, a sala dele era lá e ele estava recém-assumido. Ele e o Bruno. Os dois se deram muito bem, assim, não só um com o outro. Eu falo que se eles fossem marido e mulher, não dariam tão certo um com o outro, igual os dois dão. Tiveram eles também copiaram fora, né? Porque FBO nos Estados Unidos é o que tem. E eles estão trabalhando muito bem e eu tenho orgulho de estar lá já desde o início. 20 anos que eu estou com eles lá. Muito bom. Mas lá você também voa avião menor, né? Lá, vou, se precisar, não, vocês não tem... É o que tiver, o que tiver, não. Assim, eu estou mais à disposição desse jato. Mas lá tem King Air, tem Seneca, tem Curisco.
A gente que veio dessa aviação geral, é o que tocar, tiver motor e funcionar, você está dentro. Eu tive a oportunidade, graças ao meu pai e minha mãe, e incentivo deles, de fazer uma faculdade de ensino superior, né? Comecei no Aeroclube, e aí depois a minha mãe, 3 anos depois, falou, não, eu acho que você devia fazer uma faculdade. Eu acabei fazendo a faculdade. Hoje até o próprio Aeroclube é linkado com a escola, com a faculdade. A gente tem o curso de ciência aeronáutica pelo Aeroclube. Eu acho muito importante. Alguns fatos interessantes que me marcaram foi conhecer, por exemplo, ter aula e conhecer um pouco do Correio Aéreo Nacional, né? O CAN, né? Assim, porque assim, quando você falava, uma vez cheguei em Rio Verde, minha família é de Rio Verde. Aí eu falei pro meu tio, eu tô fazendo aviação. Passei na prova do PP, ele, nossa, filho, meu sonho era ser... Aí ele contou que o pai dele é de Dueré, no Tocantins, até então era Goiás, né? Era Goiás. Aí ele falou, olha, não, lá era normal a gente pegar uma carona no Correio Aéreo, tem vaga, né? E dizem e nisso assim, eu tenho alguns relatos, alguns livros que eu já li, algumas publicações, que falam, por exemplo, que Goiás Velho, o avião chegava antes do carro, chegou praticamente antes do carro. Porque eles vinham, né? O pessoal abria o campo de aviação na época, né? Limpava, o DC-3 vinha, pousava e assim foi abrindo e espalhando, né? Exato. No início eu achava que o aeródromo tinha nascido por causa disso, né? E aí algumas pessoas me falam que por algumas vezes o pessoal operava o Correio Aéreo no ANA, né? No Aeródromo Nacional. Você chegou a ver? Não, assim, eu não era regular, não era, vamos dizer, posar regularmente no Aeródromo Nacional, mas posou-se várias vezes lá, não só para incentivar a aviação ali, mas como alternativa do Santa Genoveva, que está do lado ali, mas não era linha normal que o CAN fazia lá. Porque tinha o destacamento da FAB era no Santa Genoveva, né? Então, e o Correio saía do Rio de Janeiro, ia até Manaus, passando por Goiânia e entrava para essa floresta dentro aí do Brasil. Eu lembro que ele parava também em Morrinhos, né? Fazia Ipameri, Pires do Rio, Catalão, Araguari, Uberlândia, e vinha do Rio de Janeiro até sair em Belém, se não me engano. E falando assim em táxi aéreo, hoje a gente pode falar que o aeródromo é um ponto de apoio forte para os táxis aéreos, né? Sem dúvida. Não só com oficinas, né? Mas também básico, um dos maiores táxis aéreos do Brasil, hoje é sediado em Goiânia, né? Que é a Brasil Vida. E Brasil Vida, hoje você tem dimensão de quantos aviões eles devem ter? Pô, eu ouvi dizer em torno de uns 25 aviões, né? Uma das maiores. No mínimo isso aí. Uma das maiores do Brasil. Hoje, Goiânia está situada o seguinte: entre as 5 maiores cidades com movimento de aviões no Brasil, Goiânia é segundo ou terceiro lugar. Tirando São Paulo ali, Goiânia. E o aeródromo, hoje ele também está dentro daí dos 15 aeroportos mais movimentados de pouso e decolagem, número de aeronaves baseadas. Né? E o táxi aéreo, desde o tempo do Wildes, que tinha hangar lá e fazia a manutenção dos aviões dele lá, é um excelente ponto de um aeroporto também que pode ser dedicado a isso. A Brasil Vida está lá e tem certeza que quem quiser operar lá vai se dar muito bem. Opera com a facilidade. Opera com Lear, com tudo. Com o Westwind, Citation agora tem 5, Citation 4. A empresa Não, tá. O aeródromo tá. Não, ontem. Que dia que foi? Outro dia eu vi 2 caras chegando para fazer manutenção. Pessoal do norte. Não, é fantástico, velho. Não era normal, não era comum a gente ver manutenção de avião turbohélice lá, né? Hoje... E o aeródromo está no centro geográfico do Brasil, quer dizer, pode vir gente do norte, do sul, para todo lado, está aqui. Né? A porta da Amazônia, o aeródromo é responsável por esse agronegócio que você hoje vê no Brasil, aqui, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará,
Amazonas, a porta de entrada dos recursos que vinham do sul parava em Goiânia e daqui saía para dentro da Amazônia. Então, o aeródromo foi também responsável por dar apoio ao desenvolvimento do Brasil aqui para Quando cima. eu conheci o Heródoto a primeira vez, eu me lembro que tinha aqui em Goiânia uns 8 aviões. E uma vez eu até me assustei que tinha um F-90 na Goiás. Aí, Que o pessoal era de São Paulo, eles venham de linha aérea até o Santa Genoveva, né? E Isso. vinham para o aeródromo, pegavam seus aviões e iriam para as fazendas, né? É um ponto de apoio, nós somos estratégicos, né? Falando em outro ponto, Exatamente. nós somos totalmente estratégicos. Né? Eu sou testemunho disso, que eu tenho vários amigos que tinham fazenda no Pará, vinha de avião comercial até Goiânia, daqui, quando eu voava com o Táxi Aéreo Goiás. Nós levávamos os empresários lá para dentro da Amazônia para desenvolver o país. E foi feito isso, né? Mas tudo partia daqui. E era da escola, do aeródromo. Ah, o que a aviação representa para você? Nossa. Bom, para você entender bem, eu tenho 77 anos, 61 voando. Dos 77, 61, estou dentro de um avião. Agora estou me preparando para mais um simulador. Eu já começo a estudar um mês antes, tem que lembrar de tudo para chegar lá e provar para os caras que eu ainda sou capaz de voar. Tem dado certo até então. Mas a aviação é minha vida. Eu não, assim, nem tenho ideia se vou parar e quando vou parar de voar. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E lá no aeródromo você tem também você tem uma propriedade lá Eu ainda, tenho, né? Que é eu sua, sou né? condômino lá. O condômino também, né? Tá tudo em dia, meu lote está lá, é um lotezinho de 1.000 Pode metros. riscar meu o nome pai- dele aí do inadimplente. O meu nome pode ficar fora disso. Foi o que meu pai me deixou, foi uma área de 1.000 metros quadrados ali na escola, ali no aeródromo. E tá lá, vou ficar com ela, não sei até quando, mas tá lá. E Mas não- contribuo mensalmente para que aquilo lá dê certo. Mas não pretende construir lá? Não, eu não quero construir não, mas o meu objetivo é uma hora dessa eu vou passar lá para frente, para quem queira. Nós vamos falar sobre isso. Ó, tá aí, ó, pode passar a fazer o Você cheque aceita aí que eu proposta? aceito. Faz catira? As catiras. Mas Tá uma hora certo. dessa eu vou passar para quem quer desenvolver, quer construir, né? Eu acho que, assim, o meu tempo tá bom para isso aí, eu não vou mexer com isso não. Vou continuar voando até a hora que der. É. Ah, Só um parênteses, você sabe disso, mas talvez as pessoas queiram saber. Até quando se pode voar? Enquanto a sua saúde estiver Em dia, né? em dia, e você conseguir provar para os caras lá que você tem habilidade ainda para fazer. Então não tem idade limite para isso. Na aviação comercial, sim, você tem idade para trabalhar como comandante, mas na aviação executiva, não. Só que é uma profissão que todos os anos você tem que provar que é profissional, senão a sua carreira encerra ali. você tá com 80 aí? Não, eu tenho 77 não, anos. Não, 77. E Deixa eu te 60. falar. O 77. O Bacalhau, como é que eu tô tentando lembrar o nome dele? O Silveira. Silveira. O Silveira. Comandante Silveira. Ele era mais antigo Então, que eu eu. lembro que eu sou examinador na escola, e aí ele voava o Hawker, saiu do Hawker e foi voar um King. Isso. Eu não lembro com quem foi, o que que era, mas ele precisava revalidar o MUT ou o IFR. E ele veio até o Euroclube, rapaz, foi o simulador. Eu pensei comigo, rapaz, então vamos lá. Fiz um brief com ele, fui para voar tudo mais. Com 84 anos dando aula. Pois Eu é. lembro disso. Ele foi embora no Covid, né? No Mas Covid, foi embora, ele estava bem, mas foi embora no Covid, né? Isso é bom que as pessoas saibam que é uma profissão de uma longevidade extrema, né? Você não tem limite para isso. Enquanto sua saúde permitir e você tiver habilidade, você pode continuar. E eu tenho uma outra história legal, vou te contar essa, do seu Dorvillet. Quando o senhor Dorvillet apareceu no Euroclube, lá no aeródromo, para mim ele tinha 82 anos. Uma pessoa, um outro piloto de Goiânia, até o Julierme, tá tentando lembrar quem foi que me apresentou ele. O Julierme deu aula para ele durante algum tempo, ele ir lá e passar na prova teórica junto ao ANAC.
E o Julier me pegou e falou, Raoni, agora o desafio foi meu de ajudá-lo a passar, e agora ele foi meu aluno, e agora ele é seu desafio ensiná-lo a voar. E aí ele começou a voar. Foi um desafio, porque a gente teve que conhecer, não foi fácil, né? Porque ele começou, né? Vamos falar assim, já muito tarde, um pouco tarde. E aí hoje eu descobri que não era tarde. Depois com 84 anos, Voando, que maravilha. eu tive o prazer de fazer o exame dele. E aí eu fiz o exame dele de PPO. Eu lembro que o exame dele, eu combinei as coisas com ele. Ele foi tocando, falando no rádio, fazendo as coisas, tinha que se organizando. E eu lá, eu fiquei tão encantado que eu fiquei filmando o tempo inteirinho. Eu tenho tudo filmado, falando, olha aí, gente, só pousando, decolando. E eu lembro que a gente deu um atrasado, porque o brief demorou demais, nós acabamos decolando próximo à hora do almoço. Tava ventando, turbulento, rapaz. E ele veio, fez a aproximação bonita, alisou o pouso, foi, arremeteu. Ô Torres, solicito voltar, chama a rádio, ele chamou a rádio, né? E vê assim que você até a consciência dele, né? Hoje o pessoal tem muita dificuldade, falar depois um pouco disso, de entender o que é uma rádio. Nossa, não. Né? Porque a rádio ela te presta um serviço, ela não te controla, né? Exatamente. Então, disso aí tudo ele foi fazendo tudo, veio e solou. E hoje tem um aviãozinho, compra um 152 para ele, é próprio do dono do avião. É piloto e dono do próprio avião. Então, assim, a idade, né, na verdade, é a gente que nos permite, né? Exatamente, né? E tinha conceitos a respeito, né? Porque a vida mudou. A verdade é que a vida mudou bastante, né? A expectativa de vida do ser humano só está aumentando. Antes você olhava uma pessoa de 50 anos, era um velho, né? Tava esperando a morte chegar. Hoje você vê, e esse caso é o meu é outro. Eu não deixo, porque não tem por que eu deixar, entendeu? Por que eu vou fazer? Vou deixar uma coisa que eu gosto, que nós temos um outro exemplo, é o Gaspar. O Gaspar, né, hoje a vida dele é mais sossegada, ele cuida lá da pousada que ele tem em São Félix do Araguaia. Nós dois fizemos o cheque no mesmo dia, mas o meu código é mais antigo do que o dele. Porque o dele atrasou um pouco a expedição da licença. O meu também. Eu fiz o exame, o cheque de PP, em 63, em novembro, dia 22, que é o dia da morte do Kennedy. Mas eu tinha 17 anos e tive que aguardar os 18 para receber a licença. Recebi em maio de 64, a minha primeira licença. O Gaspar era da UTA. Era da UTA. A UTA eu lembro que ela teve base em Goiânia e Brasília. E no Aeródromo ela teve alguma coisa? Não, né? Não. Eles quiseram, depois de algum tempo, fazer um anexo lá, mas que não deu certo. Mas já não era mais a UTA. Porque a UTA era os sócios eram Licurgo, Finotti e Eibe. O Eibe é irmão do Haig. E depois o Finotti morreu, o Licurgo também, e ficou só o Eibe, que fundou a Quick. E o Gaspar também foi sócio da UTA. O Gaspar, a aviação dele foi feita dentro da UTA também. Outra coisa que eu queria te perguntar, assim, vem muito ao caso, mas eu lembro que depois veio a ASP, do lado nosso. Pois é. Que era o pátio. E assim, eu lembro também que lá no início, meu pai me levava lá quando eu era novo, bem novinho, né? Uns 5, 7 anos de idade, eu lembro meu pai me levar e tinha uma pista de planador ali do lado, de ultraleve, né? Acho que era uns 400 metrinhos de pista ali. Era. Depois até asfaltar isso lá. Então, aquilo ali foi o idealizador daquilo, ele viu o aeródromo feito, pronto. Ele comprou uma área barata do lado, anexa, quer dizer, ao lado, e usufruiu daquilo por um bom tempo. Até que um dia, e ele nunca contribuiu para o desenvolvimento do aeródromo. Ele cuidava do dele ali, que era do lado. Então, assim... Aí depois a história de ter se desmembrado aconteceu, não foi nem por nós, né? Foi porque não estava no plano de zoneamento e de operação do aeroporto, né? Aí quando se organizou realmente a pista, né? Não é previsto nada do lado direito, né? Do aeródromo, né? Então, ela ficou inteirinha pro lado de baixo e... Mas independente, vamos dizer assim, de poder ou não,
Foi um aproveitamento que o idealizador daquilo quis aproveitar, né? Não tenha dúvida. Já estava feito. E eu estou falando um pouco da área ali para o pessoal começar a entender e saber como é que funciona. Né? Ele está aqui aproveitar esse momento para a gente poder falar, esclarecer um pouco. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe quantos hangares tem ali? No Aeródromo Nacional? Hoje eu não sei. Eu sei que o meu lote é um dos últimos, é número 156. Então eu acredito que deve ter ali uns 130, 140 hangares, eu não sei quanto é. A última vez que eu contei tinha 128 e 2 em construção. É por aí. Não, tinha 122 e 8 em construção. 130. Eu acho que hoje já está os 130 e deve ter mais uns 3 construindo. Aí. O meu lote é 156 e tem mais 2, então eu acho que ali vai de 1 a 158, por aí, ou 159. Lotes, né? Numerados, né? E tem lotes de 1.000 metros, lotes de 225 metros. E o aeródromo conseguiu continuar se operando por causa de alguns acordos operacionais. Quando você começou a voar, começaram a operar, não era nem controle Anápolis, era controle Goiânia ainda, né? Ficava na torre, né? Era primeiro rádio Goiânia, depois Torre Goiânia. Não existia. A terminal Brasília não existia dessa forma, era só a TZ mesmo. Eu sou do tempo que para chegar ou sair do aeroporto de Santa Genoveva era no sinal de luz, sinal luminoso, verde, piscando, mantenha no tráfego, verde contínua, pose. Fazer o plano de voo era tô indo. Plano de voo não, plano de voo tinha que ir na sala, já existia uma salinha do DAC, que você preenchia aquele formulário enorme, né? Mas foi isso aí, cara. Goiânia mudou demais, né? E hoje o aeródromo opera com a Rádio Ana. A Rádio Ana hoje para a existência dela, ela não dá um lucro efetivo para que ela possa se operar sozinho com as tarifas que são cobradas. Mas o condomínio banca o resto para poder manter aberto e é uma relação entre ele e o controle Anápolis. Posso até... Isso, já estão se comunicando. Na verdade, autorização, porque como ele fica debaixo da perna, vamos falar assim, debaixo do procedimento, instrumento do Santa Genoveva, nós tivemos que ter esse acordo para continuar abertos, né? E o maior problema que nós tínhamos lá é simples, básico, não voar no setor eco. Não decolar e fazer curva para a esquerda, né? Então era uma aeronave gigantesca na final. E aí, assim, as aeronaves começaram a ficar mais modernas. Então, uma aeronave fica sabendo da outra, ó. Vou atingir você. Então, aconteceu isso, deu esse resolution lá, o que acontece? Você vai ter um problema, o piloto vai ter um problema, o pessoal da torre vai ter um problema, mesmo que por si só seja 3, 4 quilômetros. Então, foi uma coisa que a gente teve que fazer para conscientizar, né? E aprender, e é por isso que nasceu a rádio. Certo? Sem dúvida. Isso. Essa interação da Rádio Ana com o controle Anápolis, a gente que está voando direto e está funcionando muito bem. Quando o controle pode vetorar e monitorar até o cara entrar no tráfego do aeródromo, sem interferência nenhuma, mas é a interação da Rádio Ana com o controle Anápolis. E você sabe a diferença? Explicar para mim, eu sei que você sabe, mas você pode explicar para mim? Faz pergunta de prova, não. Não. Assim, a diferença de uma rádio para uma torre? A rádio informa. A rádio informa as condições do aeródromo. E a torre controla. A diferença está entre isso. Vamos dizer, a diferença básica, né? Um é controlador e o outro é informativo. Ela informa as condições do aeródromo, se tem alguém no circuito ou não, mas ela não determina o que você tem que fazer. Eu vejo assim. Certo. E erros que eu vejo o pessoal voando lá cometer, por exemplo, é previsto via ICA, né? Que é a instrução do Comando Aeronáutico, que o piloto deve decolar e declarar o horário. E aí eu vejo quando o cara não declara, quando o piloto não declara, que ele não sabe que lá que como alguém prestou um serviço para ele também tem que informar. Então você informa para ele, eu decolei aos tantos, vou decolar, né? Não é posso decolar.
né? Exatamente. Informa o que você, quais são as suas intenções e o que você está fazendo. E aí, querendo puxar esse assunto, por quê? Puxar essa lebre. Que assim, eu acho uma liberdade muito grande, porque a gente pode se coordenar, decolar muito mais rápido. Hoje o Santa Genoveva, você vai operar lá, tem dia que os caras pedem 5 milhas ou 5 minutos, dependendo do dia. Aí o cara vai, às vezes o controle piloto vai perguntar, pô, mas não tem ninguém aqui, mas um acabou de decolar. E a torre tem um acordo também com o app, de falar, ó, 5 minutos. O reloginho, Cássio. Olha, eu acredito que a gente vai chegar no ponto, como nos Estados Unidos, a gente espera, né? Tudo que é de bom a gente tenta copiar. Mas a maioria dos aeródromos nos Estados Unidos, você entra no avião, pega o microfone e fala com a rádio, olha, eu estou decolando daqui de tal lugar para tal lugar, você se vira aí, pronto. E o cara que vai fazer seu plano vai prestar. Exatamente, você não tem que falar, pedir permissão, não. Você diz, você informa o que você vai fazer e o plano de voo acontece. Aqui ainda nós estamos engateando nisso, mas está indo para frente. Tá certo. Luiz, acho que foi um prazer estar contigo aqui. A gente poderia ficar mais assim, alguns dias, né? Sentado, conversando, que um assunto vai puxando o outro. Mas olha, eu agradeço muito, cara, a sua consideração de me convidar para falar o que eu sei, o que eu vivi. E eu sou muito grato a isso tudo, porque embora eu tenha nascido em Minas Gerais, mas eu sou goiano, meu pai é goiano, minha mãe que era mineira, meu pai é de Morrinhos, eu mudei para Goiás, para Goiânia muito novinho, então assim, eu sou da terra e sou orgulhoso de ter participado do princípio daquilo e estar até hoje contribuindo mensalmente para que o aeródromo fique cada vez mais forte, mais bonito, que era o sonho do Zezé. E agradeço ao meu pai, né, ter me conduzido para essa profissão. Só agradecer, né, pela contribuição e sua experiência e contar suas histórias fantásticas que tem aqui. Até no bastidor podemos conversar um pouco mais, porque você acaba ficando mais informal, poder falar mal do coleguinha, alguma coisa ou outra. Tô brincando. Durante a conversa a gente vai se perdendo um pouco, assim, a gente tem muita coisa para falar, porque são muitos anos, mas eu estou muito feliz de ter estado aqui com você, viu, comandante Raoni. Obrigado, que isso. Lisonjeado fica eu. Então eu espero que todos tenham desfrutado dessa aventura com a gente, né? Na trilha dos aviões. Vai ser um podcast aí que não vão ter muitos convidados especiais a partir de agora. E até breve. Parabéns por essa iniciativa, viu? De mostrar a aviação para o mundo. Essa aí eu vou agradecer até ao Rivas, que isso aí é ele que me incentivou. Já é um projeto que a gente tem até uns 6 meses já de trabalho, vamos falar assim, na surdina, né? Trabalhando para poder fazer, organizar e... Graças a Deus, no fim de 2023, nós estamos conseguindo fazer esse primeiro episódio e... Esse é o primeiro, Esse é o primeiro. Então tá plantada a sementinha aqui para você. Obrigado. Você e o Rivas, logicamente, né, com os colaboradores, que faça mesmo, divulgue a aviação para o mundo. Vamos lá, isso aí. Muito obrigado. Vou falar. Destruir conhecimento. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado.